Questão 20 da prova da UBMEP 2018. Em um quadrilátero ABCD, os lados AB e CD não são paralelos e suas medidas são iguais a 2 cm e 12 cm, respectivamente. Dentre as opções abaixo, qual é a única que pode representar a medida do segmento que une os pontos médios dos lados AD e BC? Eu fiz aqui um desenho desse quadrilátero para você. Aqui estão os lados que medem 2 e 12, eles não são paralelos. MN são os pontos médios que eu preciso ligar. E aqui você vê as possibilidades apresentadas nessa questão. Antes de resolver a questão, eu preciso chamar a sua atenção para 2 fatos. O primeiro fato é o seguinte: dado um triângulo, qualquer que seja ele, se você tomar o ponto médio de um dos lados e o ponto médio de um outro lado, quando você liga um ponto médio ao outro, você cria um segmento. E esse segmento, em primeiro lugar, é paralelo ao terceiro lado, que não foi envolvido nessa história dos pontos médios, mas mais importante, o que vai nos servir é que esse segmento traçado de um ponto médio a outro vale exatamente a metade do comprimento desse lado que ficou paralelo ao segmento. Portanto, se aqui o segmento mede x, o lado paralelo mede 2x e vice-versa. Se o lado mede 2x, o segmento formado pelos pontos médios tem que valer exatamente a metade. O segundo fato é que um triângulo não pode ter quaisquer valores para os seus lados. Existe uma relação entre esses lados que garante a existência desse triângulo ou que impede a existência desse triângulo. Então, eu estou representando um triângulo aqui e as medidas dos seus lados eu chamei de A, B e C. Esse triângulo só vai existir se a medida A for menor que a soma de B com C e maior que a diferença entre B e C. Claro que aqui pode acontecer um problema de essa subtração dar um resultado negativo, porque eu não sei quem de fato é o maior aqui, então é costumeiro colocar aqui um módulo para que esse resultado fique positivo. E isso não tem que acontecer centrado exclusivamente no A. Isso precisa acontecer para os outros lados também. O B precisa ser menor do que a soma de A com C e maior que a diferença de A e C, modulada para evitar resultados negativos aqui. E a mesma coisa com o lado C. Ele precisa ser menor do que a soma de A e B e ele tem que ser maior que o módulo da diferença entre A e B. Bom, com esses 2 fatos agora a gente vai resolver a questão 20. Para resolver a questão, eu tracei dentro do quadrilátero a diagonal que vai de A até C e identifiquei o ponto médio dessa diagonal. O que eu ganho com isso? Bom, se eu ligar o ponto médio que eu batizei de M a esse ponto que eu vou batizar de P, se eu ligar um ao outro, eu vou formar um segmento que, pelo fato 1, tem que valer exatamente a metade da base, que vale 12. Agora eu vou para o triângulo ABC e vou ligar o ponto P, que é médio, ao ponto N, que também é ponto médio. Pelo fato 1, esse pequeno segmento aqui tem que valer exatamente 1, porque 1 é a metade de 2. Perceba que ele é paralelo a essa base, assim como o 6 é paralelo a essa base. Então, eles têm que valer, respectivamente, as metades dos lados que são paralelos. E agora, vamos para o segmento que interessa. É o segmento que vai do M até o N. Perceba que ao traçar esse segmento que vai do M até o N, a gente cria um triângulo. A gente cria um triângulo, um dos lados desse triângulo é 6, o outro lado desse triângulo é 1, e o único que a gente não sabe a medida é o MN.
Mas nós sabemos pelo fato 2 que MN, para que esse triângulo exista de fato, o lado MN tem que ser menor do que a soma dos outros dois, 6 mais 1, e maior do que a diferença entre esses dois lados. Portanto, MN tem que estar entre 5 e 7. A única possibilidade que se encaixa nessa exigência é aquela que aparece na letra C.